Uma boa noite para todos, para todas. É um grande prazer estar aqui com vocês para estudar nessa noite a palavra de Deus, a palavra do nosso eterno Deus. Antes de iniciar, vamos fazer uma oração para progredir nesse estudo. Então vamos orar. Grandioso Deus, eterno Pai, estamos aqui para estudar a Tua palavra. Queremos aprender mais com o Senhor. Queremos também guardar essas palavras em nosso coração. Que o Senhor possa iluminar esse estudo com a Tua presença, a presença do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. E vamos relembrar no estudo passado que falamos da beleza da criação. Aprendemos que a terra, antes de ser criada, era sem forma e vazia. Deus falou e tudo se criou. Os céus e a terra foram criados por Deus em 6 dias. Estavam presentes na criação Deus o Pai, o Deus Espírito e o Deus o Filho. Em estudos mais para frente falaremos sobre o Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Entendemos também que o homem foi criado do pó da terra e a mulher da costela de Adão. Adão e Eva deixaram o jardim e se tornaram sujeitos à morte por causa da desobediência à palavra de Deus, que era para não comer do fruto da árvore da vida, na verdade do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E eles acabaram comendo e estamos onde estamos hoje. Bom, vamos falar hoje da origem do mal, porque tudo isso se originou, porque passamos dificuldades, porque pessoas morrem, porque ficamos sem dinheiro, porque ficamos doentes. Vamos entender nesse estudo de hoje. Como harmonizar um Deus amoroso? Pronto, me encontrei aqui. Como harmonizar um Deus amoroso que deu a própria vida para salvar pecadores com a existência de doenças, sofrimento, morte, violência, terrorismo, roubos e assassinatos frios que acontecem todos os dias? Como entender isso e entender que temos um Deus amoroso? É Deus responsável por toda a maldade da terra, por todas as coisas ruins que acontecem na terra? Você acha que sim? Vamos entender aí. Lúcifer é um ser que antes de ser criado, na verdade antes de cair, era um anjo poderoso, mas vamos falar mais sobre ele com mais detalhe. Lúcifer rebelou-se contra Deus, tornou-se Satanás, que traz aí o termo acusador. Enganou 1/3 dos anjos do céu e levou o homem ao pecado. É responsável por todo o mal que existe. Está no livro de 1 João, capítulo 3, versículo 8, que diz: vive pecando desde o princípio. O João 8, versículo 44 traz: foi homicida desde o princípio. E João 8,44 é mentiroso e pai da mentira. 1 João 3, versículo 8, você pode conferir na sua Bíblia, diz que Jesus venceu na cruz. Em Mateus capítulo 4, versículo do 1 ao 3 e 25:41 diz: será finalmente destruído Lúcifer, nosso acusador, Satanás. Então aqui a primeira pergunta: de quantos anjos é composto o exército de Deus? Está no livro de Apocalipse, capítulo 5, versículo 11. E vamos fazer essa leitura. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Então, são muitos anjos que existem no céu. Isso está em Apocalipse,
capítulo 5, versículo 11. Então, o céu é composto de milhares de anjos. Na pergunta 2 temos: qual a descrição a Bíblia faz de Lúcifer? O ex-líder dos anjos está no livro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 14, versículo 15 e 17, que eu leio assim: Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andava. Então, imagine que Lúcifer era um anjo poderoso, ele andava próximo a Deus, ele andava no monte santo de Deus, no brilho das pedras mais preciosas, ele andava. E continuando no versículo 15, perfeito era nos teus caminhos, desde o dia que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Lúcifer tinha uma testa avantajada, porque no céu, quanto maior a testa, maior o conhecimento. E ele tinha uma testa avantajada. Ele também tinha vasto conhecimento em música. Não é à toa que temos hoje diversos tipos de estilo musical, músicas que desagradam a Deus. O rock, o hip hop, o rap, estilos que não agradam a Deus. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Não temos como saber quando iniciou essa maldade no coração de Lúcifer. Mas imagine uma coisa, imagine essa história. Um grande empresário tem uma empresa, vou colocar aqui no ramo da alimentação, e esse grande empresário ele tem um funcionário de muita confiança, dentre outros. E esse grande empresário ele oferece funções importantes. E esse funcionário, vou colocar aqui o nome dele para não perder aí. Esse funcionário chamado Lúcifer, ele começa a desenvolver funções importantes na empresa. E essas funções fazem com que ele pense que ele é maior que o empresário, que é Deus. E ao momento que ele começou a pensar isso, ele foi falando para os outros funcionários, que são os anjos. Estou usando aqui uma história alegórica. Falando, o empresário não é tão bom. Ele está fazendo a gente trabalhar demais. No caso, o Satanás, ele fez a mesma coisa no céu. Ele começou a acusar a Deus, que Deus não era justo, que Deus só tratava as pessoas conforme elas obedecessem ele. Mas Deus sempre nos amou, Deus nos deu o livre-arbítrio. Então no versículo 17 traz: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Ele estava passando e ao olhar para o espelho d'água, ele se viu e ele começou a achar-se poderoso. E isso também é uma lição para a gente. Muitas vezes eu passo no espelho, me acho poderoso. Muitas vezes, por ter alguma condição financeira, eu me acho poderoso. Mas isso pode ser uma pedra de tropeço. Quando eu passo a olhar para mim, eu esqueço o Deus Criador e eu começo a me exaltar. Então o nosso olhar sempre tem que ser para o Deus Criador. Então aqui continuando, após a corrupção de Lúcifer, aqui diz: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Então aqui, respondendo, perfeito era nos teus caminhos, até cometer iniquidade. Iniquidade é a transgressão da lei de Deus. A gente está em 1 João capítulo 3, versículo 4. Que outros pecados esse anjo cometeu? Vamos ler Isaías 14, do 12 ao 14, versículo 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã,
filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Nas extremidades do norte subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Imagine você tem um filho, e esse filho fala que vai ser superior a você, que vai ser maior que você. E Deus criou Lúcifer, ele já sabia, Deus sabe de tudo. Deus já sabia que Lúcifer, ele iria se revoltar, mas mesmo assim Deus, por amar suas criaturas, Deus o criou. A culpa do mal não é de Deus, a culpa do mal é do inimigo, porque Deus dá ao ser humano e aos anjos o livre-arbítrio para escolher o bem e o mal. E assim Satanás, Lúcifer, ele resolveu o mal, ele quis o mal. E está em Isaías 14, versículo 13 ao 14, onde ele dizia que queria ser semelhante a Deus e até maior que Deus. Mas ninguém, meus alunos, irmãos, ninguém é maior que Deus. Olhe para o céu agora e imagine que não tem ninguém maior que Deus. Para um pouquinho aí agora, olha para o céu agora. Imagine Deus lá em cima, sentado no seu trono, controlando tudo. Eu chego até me arrepiar aqui. Deus controla tudo. Não tem ninguém maior que Deus e nunca vai existir. Então, que outros pecados esse anjo cometeu? Ele queria assentar-se no trono de Deus, pretendia ser também semelhante ao Altíssimo verdadeiro, queria o lugar de Deus e ser adorado verdadeiro, e ele não amou a Deus, ele amou a si mesmo, e aí está o seu erro. Na pergunta 4 temos: qual foi o resultado da rebeldia desse anjo? Está em Apocalipse 12, do versículo 7 ao 9, que vamos ler aí. Pegue sua Bíblia, se você tiver dúvida, pause o vídeo e faça a leitura. Houve peleja no céu. Miguel é um nome que é designado a Jesus quando está em batalha. Então, quando Jesus está em batalha, o nome dele se torna Miguel. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. O dragão aqui simboliza Lúcifer, Satanás. Também pelejaram o dragão e seus anjos, todavia não prevaleceram e nunca vão prevalecer. Nem mais se achou no céu o lugar deles, porque cometeram iniquidade. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Infelizmente, a nossa terra está aí repleta de espíritos malignos, anjos caídos, tentando fazer você cair. Então, ao você tomar uma decisão, é uma grande batalha entre o bem e o mal. Então, sempre faça boas escolhas. 4. Qual foi o resultado da rebeldia desse anjo maligno? Apocalipse, versículo 12, do 7 ao 9. Houve peleja. Houve no céu uma grande peleja entre Cristo e Lúcifer. O mal surgiu no céu através de um anjo de luz que se rebelou contra Deus e passou a se chamar Satanás. Nesse conflito, a terra parte dos anjos se uniu ao inimigo. Então, a terça parte, na verdade, deixa eu repetir aqui. Nesse conflito, a terça parte dos anjos se uniu ao inimigo e todos foram expulsos do céu, vindo a alojar-se na terra. A pergunta 5 traz: que advertência Deus fez a Adão e Eva no Éden? Deus disse: não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então aqui
Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. Gênesis 2,15. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que deles comeres, certamente morrerás. Mas o homem caiu. Mas você fala, por que Deus fez isso? Por que Deus colocou uma árvore no meio do jardim? Por que Deus não deixava sem nada? Entenda que no céu estava tendo um grande conflito. Satanás, ele acusou a Deus que Deus, ele era injusto. E os anjos que ficaram no céu, eles estavam acompanhando tudo isso. E Deus, ele deu ao homem o livre-arbítrio. E aquela árvore era símbolo de livre-arbítrio, que ele poderia decidir em comer e desobedecer a Deus, desobedecer ao conselho de Deus. E se Deus não tivesse criado aquela árvore, as acusações de Satanás seriam proveitosas, porque ele falaria, olha lá, eles têm tudo, nunca vão falar que Deus não é bom. Então aquelas acusações fariam com que os outros anjos pensassem que Deus era tirano, um Deus que só age se você agir conforme os pedidos dele. E por mais que eu e você peque, faça as coisas erradas, Deus nunca vai deixar de nos amar. Não tem nada que você faça que vai fazer com que Deus fale assim, eu não amo mais Maria, eu não amo mais Simone, Miriam, eu não amo mais Úrsula. Nada que você faça vai fazer com que Deus fale assim, eu não vou olhar mais para aquele filho, porque Deus é amor. Deus, ele te amou, Deus, ele te ama com o mais profundo amor. Então Deus disse, não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal, se comerem certamente morrerão. Contrariando a advertência divina, o que a serpente disse à mulher. Então, nesse contexto, a serpente era um dos animais mais bonitos que se tinha na época do Jardim do Éden. Ela tinha asas bonitas, elas voavam. E hoje em dia, você vê uma serpente, você fica com medo, você corre e você quer matar. Mas antigamente era um animal muito bonito. E ao chegar na terra, o Satanás se personificou a serpente e ele começou a rodear na árvore do conhecimento do bem e do mal, onde Deus falou para o homem não tocar. E ao ficar ali, a serpente disse, é certo que não morrerão. Está em Gênesis capítulo 3, versículo 1, diz, mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocarei nele, para que não morrais. Gênesis 2, versículo 3 e 4. Gênesis 3, capítulo 3, versículo 4 e 5 diz, então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia que deles comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Então Satanás é especialista em fazer a associação da mentira com a verdade. Ele usou verdade com mentira, porque realmente não morreriam aquelas pessoas que comessem do fruto, como não morreram no momento, mas depois chegaram à morte. Então ele misturou mentira com verdade, e muitas vezes ele faz isso. Quando você vai tomar um copo de cerveja, você sabe que você não vai morrer ali, mas futuramente você pode desenvolver um câncer no fígado. E é assim que o inimigo faz. Ele atua mentira com verdade. E ele estava no momento personificado na serpente, comendo do fruto, e Eva passou a duvidar.
Ela passou a duvidar de Deus, e a serpente disse: é certo que não morrerás, serei como Deus. Ele só esqueceu de falar, e na verdade ele omitiu que ao momento que a Eva comesse aquele fruto, toda desgraça entraria na terra, todo mal entraria na terra, a morte, a doença, a traição, o adultério, tudo entraria na terra. Aqui, que certeza, a pergunta 7. Deus transmitiu a Adão e Eva quando eles pecaram. Eva não resistiu, ela acabou pegando daquele fruto e comeu. Não sabemos que fruto é. Alguns pesquisadores dizem que é um figo, outros que é uma maçã, mas não sabemos que fruto era. E aqui em Gênesis 3, versículo 15, diz: Jesus Cristo, descendente da mulher, esmagaria a cabeça da serpente. Aqui diz: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre tua descendência e o teu descendente. Este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Que certeza Deus transmitiu a Adão e Eva? Jesus Cristo, descendente da mulher, esmagaria a cabeça da serpente. Ele deixaria o céu e, através do mistério da encarnação, nasceria de mulher, viveria como homem e, por sua morte e ressurreição, decretaria o fim do domínio de Satanás. De que maneira Satanás nos engana hoje? Segundo Coríntios 11, versículo 14 e 15 e Mateus 24, 24. Segundo Coríntios diz: e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus próprios ministros se transformam em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Mateus 24, 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então, de que maneira Satanás nos engana hoje? Fazendo mentira com verdade, transformando-se em anjo de luz, realizando sinais e prodígios. 9. Contra quem o inimigo está especialmente irado em nossos dias, 2025. Marque verdadeiro ou falso, Apocalipse. Vamos ler capítulo 12, versículo 12. Por isso festejai, ó céus, e vós, os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera ou ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Irou-se o dragão contra a mulher. O dragão, sempre quando fala de dragão, é o inimigo. A mulher é a igreja. Quando fala a mulher, é a igreja. Irou-se o dragão contra a mulher. Irou-se Satanás contra a igreja. E foi pelejar com os restantes de sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E se pôs em pé sobre a areia do mar. Então, contra quem o inimigo está irado? Contra aqueles que não seguem os mandamentos algum? Falso. Contra aqueles que seguem os 10 mandamentos? Verdadeiro. Contra aqueles que escolhem alguns mandamentos para obedecer? Falso. 10. Efésios 6, do 10 ao 18, traz: revestindo-nos de toda... Vamos ler aí. Quanto aos mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Efésios 6, do 10 ao 11. Efésios 12. Porque nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingidos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo.
tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Revestindo, então, como é possível vencer o inimigo de Deus, Satanás? Revestindo-nos de toda a armadura de Deus, a palavra de Deus, tendo o escudo da fé. Você precisa ter fé, seguindo a palavra de Deus, orando em todo o tempo. Então, recapitulação: Lúcifer era um anjo um anjo de luz, e quis tomar o lugar de Deus. Eva foi enganada pela serpente. O mal se originou no céu, no coração de um anjo livre e não com Deus. Lúcifer cometeu iniquidade, que é a desobediência à lei de Deus. Ele enganou os anjos e tem enganado a muitos através de sinais e prodígios. Sua ira é contra os que seguem os mandamentos de Deus. E para fechar, meus irmãos, alunos, a nossa compreensão desse estudo, esse estudo que falou da origem do mal, a origem de todo o fracasso do mundo, você precisa ter um compromisso com Deus, você precisa se colocar do lado, de um lado. De um lado está Satanás, o inimigo de Deus, fazendo tudo que é ruim, e do outro está seu Pai, Deus amoroso, que está aí com os braços abertos te esperando. Deus só quer que você faça assim: meu Deus, venha me ajudar. Ele só está te pedindo isso. O nosso compromisso de fé: você crê que o mal surgiu com um anjo criado e perfeito que se rebelou contra Deus? Sim ou não? Verdadeiro? Você crê no grande conflito entre o bem e o mal e quer ficar ao lado de Deus e sua palavra? Sim ou não? Digita aí nos comentários. Você deseja se revestir de toda a armadura de Deus e seguir suas orientações? Sim ou não? Digita aí nos comentários. No próximo estudo falaremos do plano da salvação. Como posso ser bom diante de Deus? Como posso apagar meu passado mal? Como posso ser apresentado sem culpa diante de Deus? Como posso ser salvo? Vamos falar sobre tudo isso no próximo estudo. O próximo estudo nos mostrará a resposta bíblica para uma vida cristã vitoriosa. Então finalizamos, forte abraço, vamos fazer uma oração. Grandioso Deus, estudamos Tua Palavra e queremos tomar uma decisão hoje, queremos a partir de hoje nos entregar mais ao Senhor. Temos andado talvez em caminhos errados, temos talvez trilhado os caminhos do nosso inimigo, do grande inimigo do Senhor, mas queremos hoje fazer parte da fileira do seu exército, Senhor. Queremos estar junto com o Senhor, queremos tomar a decisão aqui hoje de estarmos entregues nas Tuas mãos. Agradecemos pelo estudo, pela Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Forte abraço e até a nossa próxima aula na próxima segunda-feira. Até mais.